Queridos, somos uma igreja família. Todos carecemos do amor de Jesus e encontramos nele acolhimento, libertação, restauração e redirecionamento. Um dos nossos valores é este: arraigados na palavra de Deus. Nesse mundo em constante transição, a palavra do Senhor é absoluta e atual. A nossa missão é glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Ele mesmo falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Somos desafiados a sermos discípulos e discipuladores e a servirmos a Jesus. Somos encorajados a viver o cristianismo todos os dias em obediência ao ensino de Jesus e na dependência do Espírito Santo, para sermos as suas mãos, seus pés, sua boca e o coração do Senhor, aliviando a dor do próximo e levando esperança. Nosso pastoreio acontece através dos pequenos grupos. Convocamos cada um da nossa comunidade a se conectar a um pequeno grupo e ser pastoreado dessa forma. Assim, você que faz parte da nossa família de fé, você é muito bem-vindo, e você que também quer se ligar a uma igreja, junte-se a nós. Um grande abraço, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe. Eu queria falar um pouco sobre o PG. Eu não era de nenhuma igreja, aí fui convidado a participar de um pequeno grupo. Com isso, aprendi sobre a palavra, aceitei a Cristo. Hoje, para mim, eu posso dizer que o PG é muito importante na minha vida, porque me conecta às pessoas, fiz novas amizades, cresci na fé e despertei o desejo de servir a Deus. Bom dia. Oi, eu sou o Davi. Bom estar aqui. É bom rever muitas pessoas queridas aí, né? Depois de tanto tempo, dessa confusão toda que a gente vive. Obrigado aí pela direção, né? Da igreja, que me dá a oportunidade de mais uma vez vir aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu espero que esse seja um momento de aprendizado mútuo e um momento, sem dúvida nenhuma, de encorajamento, né? Para todos nós, né? A começar de mim, depois com todos que estão aqui. Então, eu gostaria de, se puder, por gentileza, aí, projetar. E eu gostaria aí que todo mundo já pudesse abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Texto bem conhecido aí de todos nós. Ezequiel 37. Vem? Vamos lá, diz assim o texto sagrado. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram
osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. 9. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sobre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Bom, esse é Jean Valjean. Não sei quem o conhece, quem já teve o privilégio de ler um livro que se chama Os Miseráveis, que já teve diversas aí adaptações no cinema, seriado, musicais, né? Muito, muito famoso. E esse aí é o principal, ele é o protagonista, né? Dessa grande obra, né? De Victor Hugo. E essa obra, ela narra a história de redenção desse cara aí, Jean Valjean, né? Aí ele é o Wolverine, né? Para alguns que não, que talvez não tenham visto, é o mesmo ator, né? Numa das mais recentes adaptações é o Wolverine, né? E narra a história de redenção desse homem aí, desse rapaz aí, desse Jean Valjean. E o que acontece? Ele é preso. Ele é preso por roubar um pãozinho, que na verdade nem era para ele. Ele roubou para matar a fome de uma criança. E ele é preso. Ele fica 19 anos preso. Fica 19 anos preso por ter roubado um pãozinho para uma criança. E, enquanto preso, ele passa por, claro, por condições subhumanas, né? É uma condição quase que análoga ali à escravidão. Muitos maltratado, dorme muitas vezes ao relento, e ele passa 19 anos nessa condição. Finalmente ele é solto, ele tem liberdade condicional, depois de 19 anos por ter roubado um pãozinho. E aí ele se torna uma pessoa rancorosa, amargurada, que se sente injustiçada, doente, espiritualmente falando. Quando ele sai da prisão, o documento que ele leva tem lá um carimbo: ex-ladrão. Quando ele sai da prisão com esse documento em mãos, tendo um histórico de 19 anos preso e tendo em seu documento dizendo ex-ladrão, ele não consegue sequer encontrar um lugar para dormir. Ele vaga pela cidade inteira atrás de um lugar para dormir ou algo para comer e sistematicamente as portas vão se fechando na sua cara. Não há nenhuma hospedaria em toda a cidade que deixa esse cara inclinar a cabeça e dormir e descansar. Ele é até expulso da casinha de um cachorro. Ele tenta dormir junto com o cachorro por causa do frio da cidade. É narrado na França, esse livro. E nem o cachorro deixa ele dormir. Por fim, ele acaba encontrando um banco de uma praça e dorme ali. Nessa praça existia uma igreja. E a irmã do bispo daquela igreja vê ele ali ao relento, no frio, e decide levá-lo para casa. E ele vai. Ele vai para casa, ele aceita lá o convite, ele vai para casa do bispo e da irmã dele, da família, né? E ali ele é bem tratado. Ele é tratado com carinho. A ele é dado sopa, ele come, é dado um local para dormir, cobertas quentinhas. Mas Jean ele não consegue lidar com tudo isso, porque ele não se sente digno.
Ele não se sente digno de uma pessoa que 19 anos preso por tudo aquilo que aconteceu, trabalhos forçados, o seu documento dizendo ladrão, escancarado. Ele não se sente digno de receber amor. A noite termina, eles vão todos dormir, mas Jean ele não consegue ele simplesmente não consegue dormir, ele não consegue pregar os olhos porque ele não entende como ele poderia receber tanto amor. Como que num mundo tão ruim no qual ele vive, pode existir tanto amor ao ponto de lhe dar um local para dormir e passar a noite, a ser alimentado. E aí, Jean, ele, entendendo que ele não é merecedor, ele dá vazão àquilo que há de mais sombrio dentro dele. Ele vê no armário da casa a prataria da família. Todos os objetos de valor da família. Ele não nega ele mesmo. Ele se levanta, ele pega aqueles objetos e foge. Ele é encontrado depois disso, no centro da cidade por alguns policiais. Esses policiais veem aquele cara errante pelo meio ali, vê ele com a bolsa cheia de pratas, o que é isso, e vê que alguma daqueles objetos está inscrito o nome do bispo. E ele é uma pessoa conhecida na sociedade. Olha só, um ladrão, encontramos. Venha conosco. E eles levam de volta Jean para a casa do bispo e sua família, para fazer a cariação, inquérito e naturalmente prendê-lo, né, em flagrante. E aí quando os policiais chegam lá, eles falam, olha, veja bispo, olha aqui o ladrão, roubou a sua prataria. O bispo vira e fala assim, não, negativo. Essas pratas foram presentes meus para ele. Ah, a propósito, Jean, você esqueceu esse castiçal, pode levar. Olha o que o bispo diz para Jean. Lembra-te disso, meu irmão. Vê nisso um desígnio superior. Deves usar esta prata preciosa para te tornares um homem honesto. Pelo testemunho dos mártires, pela paixão e pelo sangue, Deus ergueu-te da escuridão. Eu comprei a tua alma para Deus. De novo, a última frase. Deus ergueu-te da escuridão. Eu comprei a tua alma para Deus. A grande verdade, gente, é que a jornada de redenção de Jean Valjean inicia a partir daí, e a partir dele, ele realmente tem um momento ali onde ele se entrega, ele realmente cai em si, e ele, a partir dali, ele segue uma jornada, enfim, leiam um livro, vocês vão saber o que acontece com ele. Ele se torna um homem honesto, enfim. Mas a jornada de redenção de Jean Valjean, ela ocorre justamente com as palavras desse bispo. Na verdade é o seguinte, hashtag, somos todos miseráveis. Não só Jean Valjean, que precisava de redenção e restauração, mas nós também. Tem muitas hashtags por aí, né? E essa daí foi uma que eu quis trazer. Somos todos miseráveis. Todos nós dependemos da redenção e da restauração de Deus. Todos nós somos dependentes da misericórdia dos nossos irmãos, da restauração e da redenção que vem do nosso Deus. Ezequiel, na verdade, aqui, né, voltando para o texto bíblico, ele é um cara bem curioso, né, dentro da história dele. Ele traz uma narrativa bem interessante, né, que a gente leu aqui, sobre a profecia desses ossos secos, né. E toda essa narrativa bíblica tem uma razão de ser, né, o porquê dos ossos e toda aquela história, né. Mas o fato é que, para a gente entender muito bem exatamente o que acontecia ali, a gente tem que dar um passo atrás, entender o contexto. A nação de Israel estava em exílio, né? Eles falharam, eles pisaram na bola ao longo de muitos anos. Eles não conseguiram viver ao padrão de Deus. Eles não conseguiam, depois de Davi principalmente, né?
conseguir ali uma vida de santidade pela qual Deus esperava que eles fizessem, até que o reino é dividido e depois sucessivos reis, né, pisam muito mais na bola, são muito mais impenitentes, muito mais estão muito mais se distanciam cada vez mais, né, do Senhor até o momento em que Deus põe fim nessa história toda e aí ele leva todo mundo para o cativeiro, né? Toda a nação de Israel. Tá bom, vocês não vão me obedecer? Então tá bom. Então vocês vocês vão viver com outro senhor. Outro rei, outras leis, outra visão de mundo, outro tudo. Já que vocês não querem a mim, já que vocês sistematicamente são contra aquilo que eu falo, não seguem, de fato, não reconhecem a minha liderança e tudo isso, então tá bom. Vocês então agora vão servir outros deuses, né? Então a nação de Israel, então, ela é enviada para o exílio, ela deixa de estar lá na nação dela, e é este o momento aqui que a gente está falando de Ezequiel, tá? É exatamente esse o contexto, né, desse cativeiro, né, onde o povo sai da sua terra ali, aqui embaixo, Judá, e vai para a Babilônia aqui, né? Babilônia, grande conhecida, depois lá no livro de Apocalipse a gente vai falar sobre a grande Babilônia e tudo isso. Mas enfim, o povo está lá, esse é o contexto. Tá? O povo está lá por causa da sua insistência sistemática de ser contra Deus e realmente não seguir absolutamente nada daquilo que ele traz, né? Esse é o contexto, então, de Ezequiel, né? E é importante a gente ter isso em perspectiva, né? O contexto. Não só nesse texto, mas em todas as escrituras, né? Sempre que você for ler a Bíblia, fica a dica, #mais uma, né? Fica a dica. Leia uns 2, 3 versículos depois, 2, 3 capítulos depois, 2, 3 capítulos antes, para você não tirar coisa ali fora de contexto, aquela coisa. Sempre dê uma olhada no contexto, porque é importante, auxilia a gente, né? A fazer a ter uma dimensão maior do todo o enredo bíblico ali, né? Essa daí, como eu disse, né, é uma das profecias mais conhecidas de todo o Antigo Testamento, né? E a despeito de todas as discussões sobre quando foi, quando será, eu gostaria de ter uma abordagem aqui um pouco mais teológica, né, do que um pouco mais pastoral, talvez, do que isso tem a nos ensinar, né? Muito bem. Ezequiel 37, 1, 2. Diz assim, vamos ler de novo. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. 2. Ele me levou de um lado para outro. Vamos parar aqui? Eu acho espetacular, né? Isso que o autor traz aqui, Décio. Ele fala assim, o Espírito me levou, e depois ele fala aqui, me levou de um lado para o outro. É Deus que traz a realidade para que Ezequiel a veja. É Deus, muitas vezes, que coloca a realidade na nossa frente para que nós possamos contemplá-la. Muitas vezes, a gente vai ter ali aquela síndrome da negação, né, como está na moda, falar do negacionismo e toda essa história. Mas, muitas vezes, a realidade ela nos chega através de Deus. É Ele que nos dá aquele choque de realidade daquilo que a gente precisa ver para nos posicionarmos. E parece que é o que acontece aqui com o profeta. Tudo indica que a gente tem aí uma cena meio catastrófica, né? Ossos jogados. No 2 aqui ele fala que era não somente enorme o número de ossos, mas que os ossos estavam muito secos. Eu não sei, talvez aqui, não sei como é que pode algo ser muito seco, né? Já é seco, né? Talvez o muito seco é muito mais uma figura de linguagem de que, olha, estava no fim a coisa, né? Realmente não tinha esperança nenhuma.
E Deus é que leva Ezequiel a ter a dimensão dessa realidade, de que ali não existia absolutamente nada de vida. Muitas vezes é Deus quem coloca a realidade na nossa frente. Seja a realidade da necessidade do seu próximo, seja a realidade do seu pecado. É lendo as Escrituras, é entendendo dele, é entendendo diretamente da palavra do Senhor, onde a realidade daquilo que você está fazendo fica clara e para a qual você precisa dar uma resposta. Deus queria mostrar para Ezequiel e levou Ezequiel por seu espírito para que ele visse a realidade do seu povo. Deus deu um choque de realidade em Ezequiel nesse sentido. Lembra, gente? Quem era Ezequiel? Ezequiel era um profeta, né? Mas antes de ser profeta, Ezequiel é um cara particular porque ele não seria profeta. Ezequiel seria sacerdote. Esse era o outro ofício, né, da época do Antigo Testamento, do sacerdote, aquele cara que fazia os sacrifícios, que servia, né, de intermediário entre Deus e os homens e tudo. Então ele estava treinando para ser sacerdote. O sacerdote ele só atingia isso aos 30 anos. Então ele estava ali, naquele processo de se tornar um sacerdote, até que, pumba, a nação é enviada, como eu disse, para o exílio. E aí ele vai ser sacerdote do quê no exílio? Não tem nada para ele ser sacerdote ali. Só que Deus o levanta como profeta. Por ser um sacerdote, ele conhecia muito, mas muito bem toda a lei de Deus, correto? Todo o cerimonial, como fazia, como não fazia, como que espiava, como que o sacrifício de perdão, sacrifício. Ele sabia todo o ritual, absolutamente tudo. Inclusive ele sabia como era complicada a questão de um corpo ali jogado. São ossos, que depois nós vamos entender que são pessoas, que estavam ali jogados. E um sacerdote sabia muito bem o que isso implicava. Todas as leis cerimoniais de que uma pessoa não podia chegar perto de um cadáver, porque senão ela estaria impura. E ela não poderia participar dos rituais, principalmente o sacerdote. A ele era ainda mais, as leis eram ainda mais rígidas, né, sobre chegar perto de um cadáver. E é isso que Deus coloca para que Ezequiel veja. Olha aqui, esse monte de osso, esse monte de cadáver aqui. Então, para ele, o sentimento disso era muito maior. Não só porque era maldito, ossos jogados ali, então era um sinônimo de maldição, os ossos, para o povo antigo, ficar lá ao relento, não ter um enterro digno e nada disso. Mas para ele, enquanto membro da aliança de Deus e que participou de todos, e que conhecia e vivia todos os pactos que Deus deixou no passado, ver tudo isso para ele era muito impactante e muito mais significativo do que a gente pode até tentar imaginar, né? Devia doer, né? De verdade com ele. Devia realmente doer, né? Para Ezequiel tudo isso. Salmo 119, 18 diz assim, ó: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Talvez essa seja uma oração para a gente sair daqui fazendo hoje, né? Senhor, abra os nossos olhos para que nós vejamos. Assim como o Senhor fez com Ezequiel, levou para ele, deu um choque de realidade para ele lá, para que ele visse a realidade. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Para que nós possamos ver a realidade das pessoas às nossas voltas, que talvez estejam aí caminhando como esses ossos e dependentes, totalmente dependentes da restauração do Senhor. Os ossos, eles estavam muito secos, né? Então pode ser que significavam ali que estavam há muito tempo, né? E por muitos e muitos e muitos e muitos anos, o Senhor tentou chamar o povo para voltar aos seus caminhos. Lembra de Jesus? Quem vai lembrar de Jesus falando, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja quem é enviado. Quantas vezes eu tentei reunir
reuni-los, né, como uma galinha reúne os pintinhos, mas você não quis. Jerusalém, quantas vezes, ao longo de todo o enredo bíblico, você vê como que Israel, o povo de Deus, foi obstinado e não se entregou aos caminhos de Deus. Então os ossos estavam ali, muito secos, há muitos anos naquela ocasião. Mas chega um momento que Deus exerce o seu juízo. Deus nos mostra a realidade. Ele nos leva e nos esfrega, para utilizar um termo bem coloquial, esfrega a realidade na nossa cara para que nós vejamos. Mas ele também exige de nós uma reflexão. Veja só o que diz aí o verso 3. Ele me perguntou, olha que pergunta curiosa e enigmática. Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? É uma pergunta enigmática, né? Talvez tenha uma impossibilidade lógica aqui, né? Como que ossos secos eles podem voltar a viver? Não faz nenhum sentido, né? Mas Deus ele mostra, ele escancara a realidade para a gente e pede, no caso de Ezequiel e também para nós, que a gente faça uma reflexão sobre a realidade. E aí? Esses ossos poderão voltar a viver? A resposta de Ezequiel ela é curiosa, né? Assim como a pergunta é enigmática, a história de Ezequiel é curiosa. Ele diz assim, eu respondi, soberano Senhor, só tu o sabes. Duas coisas. Ou Ezequiel aqui ele estava sendo ignorante no sentido de não saber, né? De não conhecer, de não ter... Não sei. Só tu sabes, mas eu não sei. Pode ser uma proposta de solução, claro, né? Porque talvez não estava muito claro na cabeça dele essas questões, né? De ressurreição, e é essa a pergunta, né, que Deus faz para ele. É uma possibilidade, mas pode ser também, e uma possibilidade cautelosa, né? Mas pode ser também que ele estava sendo humilde ali, né? Eu não sei, é o Senhor que sabe. Como estão suas orações? Nós temos reconhecido que de verdade, que Deus é que sabe das coisas? A gente ouve com bastante frequência na boca de muitas pessoas, né? Não, está na mão de Deus, Deus sabe. Na boca até daquele que de fato não conhece, não reconhece o senhorio de Cristo e diz, não, Deus sabe de todas as coisas. É verdade, Deus sabe de todas as coisas. De verdade, realmente Deus sabe de todas as coisas. Toda verdade é verdade de Deus e essa é uma verdade. Deus sabe de todas as coisas. Mas isso é uma forma de você utiliza esse jargão como uma espécie de válvula de escape para você não tomar algum tipo de decisão que você precisa tomar? Ou você de fato está se submetendo ao Senhor Deus? De que de fato Ele sabe das coisas e você não sabe? Será que é só um jargão? Ou será que é uma verdade? Será que você não diz só que Deus sabe de todas as coisas para se eximir de qualquer, não deu problema, Deus sabe de todas as coisas? Ou você de fato entende que Deus sabe de todas as coisas e se sujeita à soberania dele? Deus nos leva, né, a encarar a realidade dos ossos. Deus nos leva a refletir sobre essa realidade, né? Levou Ezequiel a encarar a realidade dos ossos, assim como ele nos leva a encarar a realidade do nosso meio. Deus pede que Ezequiel reflita sobre aquilo. Mas ele... Deve voltar a projeção. Ele tem um passo além. A resposta. Deus pede que a gente reflita, que a gente veja, né? Que a gente reflita, mas que a gente também responda. A gente responda. Olha só no verso 4, e aí a gente vai até o 7. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 7, olha que interessante. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Deus, ele exige de Ezequiel que ele dê uma resposta. Ah, você sabe que eu sei de todas as coisas? Legal. Bacana. Que interessante. E qual é a resposta? Então, faça parte. Faça parte dessa solução. Faça algo. Não é somente, eu sei, mas que o seu conhecimento te leve a você fazer algo. Não é somente o Senhor sabe de todas as coisas. Ótimo, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas além disso, faça alguma coisa. Não é só reflexão, entende? É uma resposta encarnacional, é uma resposta onde você se envolve. Não é uma resposta protocolar, não é uma resposta teórica, mas é uma resposta onde a sua vida entra na equação também. A sua ação entra na equação. A resposta, gente, para muitos, ou talvez para a maioria, ou o mais importante, né, nós temos, que é o Senhor. A gente precisa entender quais são as perguntas, claro, mas a resposta nós temos. E olha só o que diz aqui o texto de Miqueias. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Aí está a resposta. Está aí. O que Deus espera da gente. Está aí o que Deus espera da gente. Em posse disso, o que eu faço? Como eu faço parte da solução? Como eu dou a minha vida, encarno na questão, de fato, saio do que pode parecer uma inércia e, de fato, me envolvo. Glória a Deus aí pelas diversas ações, né, que a nossa igreja tem conduzido aí na área social, que a gente comentou aqui anteriormente, né, que o pastor fala, ninguém vai embora de mãos vazias, né. Glória a Deus por isso. A gente fez aí, graças a Deus, várias ações, né, com a comunidade aqui na região, entregando cesta básica, enfim, o bazar, tudo isso que acontece. Graças a Deus pelo auxílio de todos vocês, né, porque é com a mão do povo de Deus que essas ações elas são feitas, né. Então, que Deus ele possa prosperar cada um, né, cada um de vocês, de nós, para que nós possamos seguir nisso, né, de fato, encarnando a resposta, né, praticando a justiça, amando a fidelidade e andando humildemente com o nosso Deus. Amém, gente? Muito bem. O Espírito da vida. Se a gente lê no verso 8, você vai ver que o Espírito, que o processo para. Olha que interessante. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. O processo para. Por alguma razão, o processo para. Deus falou que faria, tal, e o processo para. O processo de restauração ele para aqui, talvez, eu acho que muito para dar aquela dramaticidade, né? Porque Deus ele vai mudando ali a narrativa, vai colocando elementos, né, adicionais a tudo que ele está falando ali, e ele quer enfatizar algo muito, muito, muito importante, né, que depois a gente vai entender lá no final do texto, que tem a ver com a figura do Espírito Santo, o Espírito da vida, né? Então, as pessoas elas têm a sua restauração física nesse momento finalizadas, né? Como a gente leu. Mas o que acontece? A restauração ela não é completa. Por quê? Porque o Espírito ele não estava. O Espírito da vida
ele não estava, né? E o que é muito interessante, gente, que este espírito da vida, que ele fala, nós não temos o espírito, é o mesmo termo que é utilizado lá no Gênesis. Sabe aquele texto que fala que Deus sopra no nariz de Adão o fôlego da vida? E aí, a partir daquele momento, Adão... Sabe? Quem assistiu a novela Gênesis aí vai lembrar, né? Respirando, voltando à vida, na verdade, vivendo, né? É o mesmo termo, é o mesmo espírito da vida aqui. Então, gente, o que me parece, né? E aí andando também no versículo 10, é que Deus está recontando a criação com outros elementos, outros personagens, outro contexto, mas assim, é o mesmo autor, né? É o mesmo autor, só que recontando a história desde um outro ponto de vista. Deus está recontando a história da criação aqui em Ezequiel. Olha, vou formar esses caras do nada, do barro, de um monte de osso, e eu vou assoprar o fôlego da vida neles. Deus, então, ele está recontando a história da criação para Ezequiel, para aqueles, no contexto daqueles ossos, né? Aliás, as Escrituras, gente, esse livro aqui, ó, ele é uma grande história, é uma grande narrativa. Não são textos ali jogados, aleatórios, totalmente sem conexão um com o outro. Isso aqui é uma grande narrativa. Nada aqui dentro está aqui ao acaso ou sem propósito. Se a utilização dos termos aqui para Ezequiel, elas remetem automaticamente à mesma história da criação que a gente vê em Gênesis, alguma coisa quer dizer. Alguma coisa Deus está querendo dizer. O que será que Deus está querendo dizer? O que será que Ele está querendo dizer ao utilizar os mesmos termos, o mesmo cenário, a mesma ocasião onde você tinha uma massa sem vida, mas que ela passa a ter vida a partir da infusão, a partir do momento em que Deus coloca o Espírito nessa massa sem vida. Deus está recontando a história da criação. Ele está recontando a história da criação porque essa promessa, gente, olha só, o 11 e o 12. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Não, voltei, desculpa, estava olhando da frente. 11, voltando aqui. Então ele me disse, filho do homem, disse, estes ossos são toda a nação de Israel. Aqui finalmente ele dá a identidade de quem são os ossos, finalmente, né? Até aquele momento lá atrás não estava. Novamente, lembra, é Ezequiel, então para ele deve ter sido muito, 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 muito duro ouvir tudo isso, né? De que os compatriotas deles, o povo deles, os amigos, a família dele, é todo aqueles ossos. Deve ter sido muito difícil para ele ouvir isso. E os ossos ainda dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. E aí ele pede uma nova profecia. Eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Gente, depois que é desvendado, né? Quem são aqueles ossos, o que é a identidade daqueles ossos, Deus ele fala que ele vai tirar aqueles caras do túmulo, aqueles ossos dos túmulos e os trarão à vida. Desesperança e pessimismo. Mas, que os ossos digam, né? Fomos exterminados. Mas Deus ele promete no versículo 13, 14, uma nova vida, uma reconstrução. Quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Deus promete que eles sairão dos túmulos. Repito, Deus promete que eles sairão. No começo da história, ele não fala em túmulo, né? Ele só fala de ossos jogados num campo. Aqui ele está falando em túmulo.
Tudo isso para mostrar a condição de morte no qual o povo de Israel estava. Aqueles ossos, que na verdade é o povo de Israel, que na verdade é o povo de Deus, eles estavam. E quando Deus ele conta, usa os mesmos elementos de Gênesis, ele está falando, olha, eu vou recriar esse povo. Eu vou fazer de novo. Nós teremos aqui uma nova criação e uma nova vida. Deus promete nova vida. Essa é a restauração do nosso Deus. Ele é quem promete e é Ele quem cumpre. No final do verso 14 diz assim, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. O grande protagonista dessa história é o próprio Deus. É o próprio Deus que fala e faz. É o próprio Deus que ressuscita esses ossos inanimados, sem vida, para que tenham novamente vida e que prometem a restauração do povo. Gente, o Evangelho não é sobre levar pessoas para o céu. O Evangelho não é sobre somente, pelo menos, né? É sobre fazer boas ações, sobre ser uma boa pessoa. Não somente. O Evangelho é sobre trazer pessoas mortas à vida. O Evangelho é pegar pessoas, é o poder de Deus com o qual que faz pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados irem à vida. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho no qual Ezequiel aqui está prefigurando. Levar pessoas que estão mortas a vidas. E esse é o convite de Jesus para todos nós. Este é o convite de Jesus para todos nós. Que nós possamos sair dos nossos delitos e dos nossos pecados. Que nós reconheçamos, assim como Ezequiel reconhece, Senhor, Tu o sabes. O Senhor tem o domínio, o Senhor é soberano. E que nós possamos ir à vida. No texto de Romanos, diz assim, e se o espírito daquele que... Eu não consigo ler, deixa eu pôr aqui, tá com a... Obrigado, gente. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a sua vida aos seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. E se o espírito aquele mesmo espírito que entra nos ossos, aquele mesmo espírito que faz o profeta profetizar, aquele mesmo espírito que traz vida àquela massa inerte, inanimada, esse mesmo espírito ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo espírito que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita em nós. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará a vida. O Espírito dará a vida, assim como ele dá a vida para os nossos inanimados ali naquele vale, ele dá a vida para quem o reconhecer e aceitar a soberania de Deus para os nossos corpos mortais, por meio do seu Espírito, que ele, mais uma vez, ele deixa bem claro que habita em nós. O Evangelho, gente, é sobre ser uma pessoa boa, é sobre dar esmolas, é sobre tudo isso. Mas, principalmente, ele é poder de Deus para fazer com que pessoas mortas vivam. Talvez você está no meio do seu bairro ali e você está no meio de um monte de Walking Dead, né? Um monte de zumbi ali. E não tem talvez não tenha uma figura de linguagem ou algo que eu consiga trazer aqui para fazer com que a gente entenda melhor, né? Um monte de zumbi andando para lá e para cá. Pessoas que vivas, ainda que a gente perceba que estão por aí e que fazem milhões de postagens e que parece que tem uma vida muito legal e muito boa,
Nossa, mas aquele cara, ele é um cara tão legal, ele trata tão bem a esposa, trata tão bem os filhos, ele não sonega imposto de renda, ele é um bom patrão, ele é um bom funcionário, né? Ele trata bem o vizinho. Poxa, só falta ser crente. Só falta aceitar a soberania de Deus. Só falta seguir Jesus. Falta tudo. Está morto. Há sem dúvida muita desesperança por aí. Muita, muita, muita. A desesperança que Ezequiel viu nos ossos extremamente secos é a nossa desesperança, gente. É só você ligar na Globo, né? Ligar o telejornal, ver os números de mortos aí pela Covid, né? As pessoas que não se recuperam da doença, enfim. O ódio das discussões políticas que envolvem até, infelizmente, muito tristemente, os cristãos. A desesperança está por aí. Os ossos secos estão por aí, os zumbis estão por aí. Mas, Deus sempre tem a palavra final. A graça de Deus, mesmo que se manifestando no meio do exílio do povo, no meio ali da Babilônia, ou mesmo se mostrando aqui nos nossos dias, né, no meio da pandemia, desemprego, tudo isso, a graça de Deus iria produzir um povo purificado, um remanescente depurado, gente nova, viva, pronta para viver em obediência a um Deus santo. A promessa divina de restauração, presta atenção nisso que está em vermelho, gente. A promessa divina de restauração deveria ser a motivação para uma vida moralmente boa, no exílio, para aquele povo e para a gente. A restauração vem, gente. Amém? A restauração da nossa sociedade vem. Leiam Romanos, a gente está estudando Romanos 8, a restauração do cosmos ela vai acontecer. A restauração de todas as coisas ela vai acontecer. O Senhor ele vai restaurar não só os nossos corpos, mas o cosmos, o mundo. Essa restauração ela vem. A consumação dessa restauração que já começou em nós, ela vai acabar. E que a gente possa viver os nossos dias com responsabilidade, né? Em temor ao Senhor. Que a gente possa ser a resposta de esperança de Deus, né? Há muitos que vivem aí mortos como zumbis no nosso meio. Amém? Pessoal da música, vamos baixar a nossa cabeça, vamos orar? Há muito que a gente poderia seguir falando, né? Sobre o que Ezequiel viu, o que ele poderia ter visto, mas a restauração de nosso Deus, a redenção, né, das nossas almas, é isso que o texto fala, é isso que é o cerne da questão ali. A restauração que a gente viu lá, né, do protagonista da historinha lá dos miseráveis que ele recebeu, depois de um ato de graciosidade absurda, né, daquela família, ele teve a vida restaurada e seguiu seus passos. O Senhor Deus, ele nos convida, né, a vivermos uma vida onde a gente possa, ao reconhecê-lo, viver uma vida restaurada. Viver uma vida onde a redenção dos nossos dias, que ocorrem de tempo em tempo, de dia em dia, todos os dias a gente precisa, né, sermos um pouco mais restaurados pela palavra de Deus. Ele nos convida, né, para seguirmos nesse caminho. Que Deus possa ter bastante misericórdia nas nossas vidas, né, para aqueles que eventualmente ainda não reconhecem o sacrifício de Jesus como o grande sacrifício para nos restaurar. Que hoje possa ser aquele dia onde os pecados, né, que o Senhor Deus levou ali na cruz e permitiu a restauração, possa ser algo que nós possamos considerar e reconhecer em nossas vidas e vivermos de acordo com tudo isso. E mesmo para aqueles que reconhecem o Senhor Deus como nosso grande Deus restaurador, que nos traz a redenção, que nós possamos nos sujeitar cada dia aos seus desígnios, à sua soberania, e possamos viver uma vida digna, dando resposta de esperança para aqueles que precisam.